Oi, pessoal, tudo bom? Então, vamos lá, vou direto ao ponto. Tô cansada, eu não queria estar gravando esse vídeo, mas eu acho que as circunstâncias exigem que eu fale claramente o que está passando pela minha cabeça, porque eu acho que isso pode ser bom para alguém. Então, eu queria falar sobre essa guerra de hashtags que surgiu, todo mundo sabe, todo mundo está acompanhando o que está acontecendo no mundo. A gente teve aí um caso de morte por violência policial, não somente um, na verdade foi a gota d'água, mas a gente tem tido aí vários, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, casos de vidas perdidas devido à violência policial. Então a gente chegou num ponto em que o caldo entornou, como se diz popularmente, e começou aí a ter manifestações de diversos tipos, mas reivindicando o fim da violência policial, a necessidade de criação de políticas mais efetivas de Estado para combater o racismo e um trabalho de conscientização da sociedade de uma forma geral contra o racismo. Então, uma coisa muito emblemática de tudo que tem acontecido agora é a hashtag Vidas Negras Importam. Para quem está acompanhando também o movimento equivalente dos Estados Unidos, é a hashtag Black Lives Matter. Black Lives Matter, que é o equivalente lá nos Estados Unidos. E o interessante é que eu tenho visto, com certo espanto, eu confesso, algumas pessoas que fazem parte do meu círculo compartilhando uma hashtag como um contraponto a esse movimento. E essa hashtag diz: todas as vidas importam. Claro que se a gente for ver essencialmente a hashtag em si, ela tem uma cara de ser muito inocente, muito bem intencionada, né? Poxa, quem em sã consciência não diria que todas as vidas importam? Lógico que importam, quem vai negar isso? Sendo que ela se torna perigosa, ela deixa de ser inofensiva quando ela é usada como um contraponto para uma hashtag que se põe contra o racismo. Por que a gente está usando tanto essa hashtag Vidas Negras Importam? Porque, gente, apesar de a gente querer que elas importem, elas não estão importando muito. Na verdade, se a gente for parar para pensar nas ações de fundamento, de fundação do Estado moderno, do mundo ocidental como a gente conhece, elas nunca importaram. Porque grande parte dos países ocidentais, das grandes potências que a gente vê hoje, foi construída em cima da mão de obra escrava, pessoas que foram tiradas dos seus países, que tiveram seu passado, sua história completamente apagadas, que foram dizimadas, populações inteiras, povos que perderam seus registros históricos, que perderam o direito a viver em família, que perderam o direito à terra, que foram arrastados, que, gente, milhões de pessoas morreram. Então já começa errado, daí. Então nunca importou. E aí, pegando o exemplo do Brasil, quando chegou ao fim a escravidão, a gente ainda teve um outro problema que foi o Estado que tinha escravizado, que tinha vivido tanto tempo usando isso como base, como mão de obra, não criou políticas para a integração da população negra à sociedade. Então, a população negra foi naturalmente fadada ao fracasso. O que a gente tem hoje, os negros de hoje, historicamente a gente está muito próximo da época da escravidão, a gente tem poucas gerações que se passaram, né? Em termos históricos foi muito perto, é muito recente ainda esse período horrível da história da humanidade. Mas quando a gente para pensar, os negros de hoje, eles são descendentes de pessoas que foram escravizadas muito pouco tempo atrás. Você não acha estranho que na sociedade brasileira, em que praticamente metade é composta por negros e pardos, não gosto muito desse termo, mas eu não vou problematizar. Praticamente metade é composta de negros e pardos. E quando você vai para um presídio, por exemplo, você vê que a população prisional, a esmagadora maioria é composta de negros. Então a gente tem aí um desnível para cima. Sendo que quando você chega numa escola de nível superior, numa universidade, num mestrado, num doutorado, a esmagadora minoria é feita de negros. Você nunca parou para pensar nesse desnível? Você nunca parou para pensar que quando você chega num restaurante chique, um restaurante caro, e você olha ao seu redor, pouquíssimos são negros, claro, como clientes, como garçons e atendentes e pessoas que estão numa posição subalterna, eles são até maioria. Você nunca parou para pensar nisso?
Gente, a política de Estado no Brasil, não vou falar dos Estados Unidos, que não é meu país, eu vou deixar eles protestarem lá, mas a política de Estado no Brasil, ela é cruelmente racista, é absurdamente, escancaradamente racista. E a gente precisa prestar atenção nisso. Então, quando a gente diz que as vidas negras importam, não é que a gente se importa menos com as brancas, é que no momento a população que está sendo massacrada é majoritariamente negra. Você pode até me dizer, ah, não, mas tem branco que... Gente, eu tô falando de maioria, eu não posso pensar em ponto fora da curva. Eu também, usando esse mesmo princípio, eu não posso falar de pessoas negras que lutaram, que romperam aí a bolha e conseguiram sair da pobreza com seu esforço, estudando debaixo de luz de lampião, ou que tiveram que passar fome para pagar os estudos. Gente, ninguém tem que passar por isso. Parabéns para quem passou. Maravilha, mérito. Muito bom, mas a gente não tem que esperar que pessoas precisem se submeter a esse tipo de condição degradante somente para ter direito à educação, que seria uma obrigação do Estado. O Estado tem condição de fornecer isso para a população. E se tudo isso que eu disse até agora não convenceu você, vamos parar para pensar em termos bíblicos. Então, eu como cristã creio na Bíblia, todo mundo que me conhece aqui sabe que essa é a minha fé. E em falando de fé, de Bíblia e da natureza de Deus, a gente ouve muito falar em Deus como um Deus que promove a equidade. A gente ouve falar isso no livro dos Salmos, né? Julgará o mundo com equidade. E o que é que significa equidade? Veja que não é igualdade, é equidade. O que é que significa equidade? É você fornecer um pouco mais para quem tem menos, para que essas pessoas que têm menos, elas consigam se equiparar a quem tinha um pouco mais antes. E aí, no final, tá todo mundo no mesmo nível. Quando você fala em equidade, você está reconhecendo que existem aquelas pessoas que têm menos e essas pessoas vão precisar de um pouco mais de cuidados. É disso que se trata essa hashtag, é disso que se trata esse movimento. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Então, assim, eu vou acreditar na boa fé de vocês, de estarem compartilhando isso, de que todas as vidas importam, mas, por favor, não faça isso não é legal. A gente tem muito material, muitas pesquisas sérias mostrando as consequências nefastas do racismo presente nos dias de hoje. Racismo, se a gente parar para pensar, as mulheres elas sofrem mais violência obstétrica, as mulheres negras, né? Elas sofrem mais violência obstétrica, as crianças negras tendem a ser mais negligenciadas em sala de aula. Tudo isso, gente, tá no Google. Basta você clicar, sair da sua zona de conforto e começar a procurar, a pesquisar no Google. Pesquise esse termo que eu vou te dar. Pesquisa o que é racismo estrutural. Pesquisa o que é racismo estrutural. Você vai entender que isso é um conceito que diz que a base da nossa sociedade está construída em cima do racismo e que o racismo, esse olhar de inferiorização do negro, ele faz parte do subconsciente da nossa população. E a gente precisa combater isso. Como? Lembrando que vidas negras importam. E aí, eu espero, eu realmente espero de todo o meu coração, que um dia a gente possa dizer todas as vidas importam e nesse momento seja verdade, porque por enquanto não é.